Glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 4, fala assim. Obrigado. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga. Andou 13 quilômetros, chegou no templo, se posicionou em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, mais especificamente Isaías 61, no que a gente tem controle na Bíblia. Desenrolando o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu li esse texto para vocês entenderem que Jesus, quando estava no templo e iria ler a palavra, ele se colocava em pé. Era do seu costume fazer isso. Por que Jesus se postava em pé? Respeito à palavra de Deus e ao que ela significava para ele. É importante que a gente entenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós estivermos dentro da igreja e estivermos lendo a palavra de Deus, nos referindo à palavra de Deus, instruindo sobre a palavra de Deus, é importante que a gente tenha esse mesmo espírito que Jesus tinha, de respeito, de consagração, de reconhecimento do que a palavra significava para ele. Amém? Glória a Deus por isso. Bem, valores que se perdem vida afora. É de suma importância que a gente possa receber essa palavra nessa noite. Essa palavra pode modificar ou reposicionar valores na sua vida. Então é importante que você fique atento. Não tire sua atenção, esqueça o celular um pouquinho no canto, por favor, e ouça essa palavra. Amém? Lá em Lucas capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas, suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto de Lucas 15 reúne 3 parábolas com o tema perdas. Parece que Jesus estava preocupado em ensinar que devemos buscar tudo que perdemos. Essa moeda, a dracma, é a mesma que foi encontrada no peixe, só que lá era uma didracma, valia 2 dracmas, porque Jesus estava dando a César o que era de César. Jesus estava ensinando sobre fidelidade. A dracma tem esse posicionamento na história cristã, porque é uma moeda grega, e o helenismo, que é a entrada da cultura grega dentro da cultura judaica, e que Paulo encontrou uma certa dificuldade em caminhar junto com Lucas, justamente porque Lucas era helenista e Lucas tinha muita sabedoria grega. Lucas era um médico, Lucas era uma pessoa muito bem instruída na questão cultural. Inclusive, ele era minucioso. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele
pega minúcias a respeito da história cristã. Quando Lucas escreve o livro que vai o nome dele, Lucas, ele é muito minucioso. Então, ele traz aqui uma expressão muito importante no capítulo 15, que é a respeito da dracma, não a didracma, a dracma. E a gente sente que Jesus quer nos mostrar alguma coisa sobre buscar o que perdemos. Quem aqui já perdeu alguma coisa ao longo de sua vida? Quem já perdeu alguma coisa? Todos perdemos. Todos, não há quem não tenha perdido. E Jesus descreve o cotidiano das pessoas de forma que entendessem essa história, que parece ser simples, mas de simples não tem nada. Ela tem um ensinamento profundo. Ela é sobre troca de valores com perdas e ganhos. Isso aí é o centro de tudo na nossa vida. Troca de valores com perdas e ganhos. Uma pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você perdeu para ganhar o que você tem? Está ali. O que você perdeu para ganhar o que você tem? Eu queria caminhar com 3 elementos desse texto. O primeiro elemento de ensino nesse texto é a mulher. Porque o texto não fala assim, certo homem perdeu uma dracma. Não, porque não é homem, é mulher. Porque as coisas espirituais, elas fazem sombra nas coisas naturais. Então o texto nos fala uma mulher. Qual a mulher? Perguntando qual é a mulher. Porque na realidade o texto nos fala sobre mulher. Primeiro, esta mulher que procura suas moedas representa a igreja. Por isso que é uma mulher. Porque a mulher representa a igreja, a noiva. Efésios 5, 23 e 25 fala assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Então, por que uma mulher? Porque fala da igreja. Quem é a igreja aqui? Levante a mão e diga amém. Nós somos a igreja. Nós somos essa mulher. Nós somos a noiva de Cristo. Então esse texto não é porque você é um homem que ele não foi escrito para você. Não. Você é a noiva de Cristo. Cada um de nós é a noiva de Cristo. Porque nós representamos a igreja a qual Jesus virá buscar. Nós somos a igreja. Agora é interessante que as moças da época guardavam essas moedas, a dracma, e eram 10 dracmas para colocarem no turbante da núpcia, ou hoje em dia o véu. O véu era seguro por um turbante, e nesse turbante tinham 10 dracmas. Fazia parte do dote da mulher. Hoje em dia os homens foram lesados, porque a mulher vem sem dote, né? Naquela época a mulher tinha dote. Ela vinha para o casamento com tantos camelos, tantas pratas, né? 10 dracmas, né? Hoje em dia, você recebeu alguma coisa? Eu casei com você esses dias, ela te pagou alguma coisa? Não, não deu nada. Está vendo? Está te devendo. Já entrou devendo. A noiva trazia 10 dracmas. Por que 10 dracmas? Porque cada dracma tipificava um valor moral a ser apresentado para o noivo. Castidade, virgindade, honestidade. E a primeira dracma tipificava fidelidade. Flávio Josefo, um historiador bíblico, diz que quando uma noiva perdia uma dracma
da sua coroa, ela arrancava outra, porque perder duas era menos complicado que perder uma. Porque a primeira dracma é a fidelidade. Porque de 10, 10%, tipificava infidelidade se perdida. Muitas vezes, nós caminhamos uma vida cristã todinha com 9 dracmas, como noiva. Por quê? Somos infiéis. Só temos 9 dracmas para apresentar para o noivo. Porque a uma, que é a fidelidade, essa é um valor que nós perdemos. Perdemos no dia a dia. Temos perdido. Interessante que quando ela perdeu uma, ela se enquadra aqui em João 8, 4 e 5. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. E a lei ordena que seja apedrejada. Então, uma noiva corria o risco de ser apedrejada se perdesse uma dracma. Ao invés de se casar, ela era rejeitada por infidelidade. Amados, que coisa incrível isso. O segundo aspecto de que, porque era mulher, pois a dracma perdida tinha um significado específico. E o significado eram 10 dracmas que detinham 10 valores, que nós vamos passar por eles. E o terceiro motivo, ela era a noiva do cordeiro, deveria estar se preparando para receber o noivo. Está lá em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Isso explicava a ansiedade, porque ela procurava a dracma para se apresentar como igreja gloriosa, ou como noiva, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu lembro um dia, ministrando para os jovens, eu perguntei se tinha algum noivo, aí tinha um casalzinho que era de noivos, e eu perguntei para o noivo assim: você confiaria em emprestar sua noiva para um colega seu aqui, para ele viajar com ela e passar 30 dias passeando com ela, depois ele vem e te devolve ela, tua noiva? Ele me olhou assim, pensando se ele voava no meu pescoço ou se ele apenas respondia, né? Falou: não, pastor, não emprestaria não. Eu falei: muito bem, eu também não, está certinho. Só que tem uma coisa: Jesus emprestou a noiva dele para a gente. Jesus emprestou a noiva para a gente. E quando ele voltar, ele quer recebê-la sem ruga, sem mácula. E o que nós temos feito da noiva de Cristo, que é a igreja? O que você tem feito da noiva que foi confiada a você? Quando a igreja se mistura ao mundo, está traindo o noivo, seu Senhor, pois não se manteve sem ruga ou mácula. Lá em Tiago 4,4 fala assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade por Deus? Porquanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura: o Espírito que ele faz habitar em nós anseia por nós até o ciúme. Tem um canto que a gente canta assim: ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de mim. O zelo de Deus para com a noiva é muito grande. Então nós temos que cuidar da noiva. Temos que cuidar da igreja, queridos. A igreja não pode ser vilipendiada, desrespeitada. A igreja não pode ser mal falada. Tem gente que fala mal da igreja como se estivesse brincando.
Quando alguém faz isso, fala mal da igreja, ele fala mal da noiva, ele vilipendia o que pertence a Cristo. Segundo elemento de ensino é a própria dracma. Tendo 10 dracmas, é importante que nós saibamos o que significa essas 10 dracmas para nós, igreja. Primeiro, o valor nosso para com Deus, a fidelidade nossa para com Deus. A fidelidade é a primeira dracma. Se você tem perdido essa dracma, você não tem como substituí-la. A dracma da fidelidade, que é 1/10, a igreja não pode perder. Quando lá em Marcos 12:30 fala: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E no 31 fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse, o mantenimento da igreja como expressão do amor de Deus para com as pessoas à sua volta. A igreja é a expressão do amor e da fidelidade de Deus. Por isso Jesus tirou uma didracma dentro do peixe, para com ela ser fiel naquilo que era natural. Jesus nos ensina, pescando a didracma de dentro de um peixe. Eu preguei sobre isso uma vez e eu falei: aquele que sabe o que está dentro de um peixe, sabe o que está dentro de um homem. Deus sabe o que está dentro de você. Deus conhece o que está dentro de você. E Ele requereu do peixe a expressão da fidelidade. Ele requer de cada um de nós a expressão de fidelidade. É importante que nós entendamos isso. O segundo, o valor da família. O valor da família. A noiva tem um compromisso com a família. A família precisa ser protegida. Marcos 3:25 fala: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. A família tem que ser protegida, queridos. Marcos 10:6-10 fala: porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão mais dois, mas um. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-lo a respeito disso. Por quê? Porque deixar, unir e tornar é o processo da família. Deixar, unir e tornar são os 3 verbos. Hoje as pessoas estão unindo sem deixar e não estão se tornando, e está tudo normal. Mas não, a expressão da defesa da família é deixar, unir e tornar. O terceiro valor é o valor dos relacionamentos. Amados, como isso é importante. Antigamente, o cristão, ele tinha por obrigação o testemunho. O testemunho cristão era a voz da igreja. Sabem por quê? Porque o mundo lá fora ouve muito mais a tua vida do que a tua voz. Nós precisamos viver mais e falar menos. Como igreja, nós temos falado muito, mas o que nós falamos não tem dado eco naquilo que vivemos. É importante que a nossa vida fale mais alto que a nossa voz. É importante que o nosso testemunho possa fundamentar os nossos relacionamentos. O relacionamento, queridos, é o segredo do crescimento e do fortalecimento da nossa própria vida espiritual e da igreja. Interessante que Paulo fala a Timóteo sobre os nossos dias, lá em 2 Timóteo 3,
ele fala assim: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverão homens amantes de si mesmos. Já existem esses homens hoje em dia? Homens amantes de si mesmos, homens ensimesmados, avarentos. Quem conhece gente avarenta aí? Faz assim. Deixa eu ver se alguém vai fazer assim com a mão. Não, né? Faz não. É só assim, com a mão bem aberta. Abre bem a mão assim, faz assim, ó. Isso. Nós não somos avarentos. Mas os homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Amados, um dos papéis do pastor é a reconciliação. E a gente tem descoberto, eu e minha esposa, que existem pessoas irreconciliáveis. Pessoas que não abrem mão de antivalores que têm por nada na vida. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É esse tipo de igreja, esse tipo de gente que a igreja hoje está lidando. Quarta dracma, o valor da igreja. Amados, tem um valor inestimável. Eu chamo você a uma resposta a si mesmo, em nome de Jesus. Toda pessoa que está aqui dentro, que já foi de alguma forma abençoada, beneficiada com a existência dessa igreja, fique de pé, por favor. Só os que foram beneficiados. Amém, queridos. É sinal que ela deveria existir. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pela vida da igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, Pai. Eu e minha esposa temos consciência disso. De que nós estamos dando a nossa vida para Jesus, para Deus. Nossa juventude e muito, muito, muito da nossa vida. Nós temos dado ao Senhor, mas tem valido a pena. Por causa disso aí, tem valido a pena. Pode se sentar, queridos. Obrigado. O valor da igreja. Muitas pessoas estão abandonando seu compromisso com o corpo de Cristo. Essa geração. Quando ouvimos falar, 20 anos atrás, que na Europa havia igrejas vazias, igrejas que estavam sendo locadas para outras atividades, prédios inteiros que viraram teatros, viraram museu, viraram lugar de artes. Mas eram igrejas e foram abandonadas, fechadas. 1 Coríntios 12, 27 fala: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 27. A igreja tem um valor fundamental na vida de todo cristão. Ela é o exercício do cotidiano do evangelho partilhado. Quinto, o valor da liderança espiritual. Queridos, como é importante você ouvir uma direção.
um direcionamento na sua vida. Você está numa encruzilhada, não sabe o que faz, chama um pastor, um líder espiritual, alguém que possa falar em nome de Jesus para a sua vida, e você recebe uma direção. Como isso é importante, queridos. Mas todos nós somos exemplo de fiéis, e precisamos entender que todos nós precisamos ter esse espírito dentro da gente. Hebreus 13:7 fala: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Está lá em Hebreus 13:7. Esses são os valores das dracmas que não se pode perder. Noiva, preste atenção, noiva, que é a igreja. Essas são as dracmas que você não pode perder. Senão o noivo vai chegar e você vai estar sem elas. Sexta dracma, o valor da autoridade espiritual. Existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Você precisa ganhar discernimento para entender que o processo da obediência à palavra é o processo da dependência de Deus, porque conduta permitida é conduta ensinada. A igreja precisa invadir o mundo, mas o mundo tem invadido a igreja. E se nós permitirmos isso, nós ensinamos isso. Amamos os pecadores. Amamos os pecadores. Ninguém nunca, em nome do Senhor Jesus, ninguém nunca será banido, será vilipendiado, será desrespeitado, será apontado com qualquer tipo de preconceito, em qualquer pecado que tenha, ao entrar na igreja. Na Shalom, principalmente, respondemos por essa igreja. Ninguém nunca, porque a igreja é para todos, todos terão acesso a ela, todos, indistintamente, porque ela foi criada para pecadores, como nós somos, todos nós somos. Agora, nós precisamos amar os pecadores, mas nós não podemos aceitar os pecados. Porque a palavra de Deus, ela vai transformar os corações. E não somos nós que vamos fazer isso, não. É a palavra de Deus quem fará. É a palavra de Deus. A autoridade sobre a nossa vida é a autoridade da palavra de Deus. É a autoridade da verdade que vem pela palavra de Deus. Romanos 13:1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus, às autoridades que existem fora por ele estabelecidas também. Devemos reconhecer autoridades sobre a nossa vida. E aqui dentro a autoridade é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus fala, está falado. Onde ela cala, está calado. É a palavra de Deus. Sétima dracma, o valor do trabalho. 2 Tessalonicenses 3, 10, 12 fala: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, pode ficar sem trabalhar, mas também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então, uma das dracmas, queridos, é o servir na casa de Deus, é trabalhar na casa de Deus. Se você está nessa casa, está sentado e não tem atividade nenhuma em prol dos seus irmãos, nos procure. Trabalho, tem muito. Rafael, dos obreiros, cadê?
Você precisa de obreiro, meu irmão? Precisa de mais obreiros? Muito, né, meu irmão? Pastora Cláudia, por favor, fique de pé. Precisa de ministério de louvor, gente? Isso. Pode até tocar violão, que você sopra. Fica soprando violão aqui. Não tem problema, depois você aprende. Cadê Daniela? Daniela está no ministério infantil. Se perguntar para Daniela assim, você precisa de alguém no ministério infantil? Ela vai falar, pastor, pelo amor de Deus, manda mais gente. Nós estamos precisando de mais gente. Cadê a Luciana? Está aí? Está não, né? Se perguntar para a Luciana, você precisa de mais alguém no ministério de adolescentes? Ela vai dizer, pastor, demais. Muito mesmo. Josimar está aí? Se perguntar para Josimar e Lidiane, vocês precisam de ajuda com os jovens? Eles vão falar, demorou, pastor, estamos precisando de mais. Pastora Creuza, fique de pé, por favor. Não vai fazer muita diferença não, mas foi bom, tá bom. Pastora Creuza, só está precisando de gente da intercessão, pastora Creuza? Demais também? Demais. Amados, todos os ministérios têm necessidade. Então, o trabalho faz parte dos valores que o noivo precisa ver na noiva. E se você é membro do corpo, você é a noiva de Cristo. Nós precisamos de você. O valor do trabalho. Oitavo, o valor do respeito. Amados, como isso é importante. Tito 2,8, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. É importante que nós lidemos com respeito. Respeito. Interessante. Nós fomos para dar um passeio com a família em Pirinópolis, alugamos lá um imóvel para passar um final de semana, e um vizinho de uma casa do lado lá do condomínio, alugou lá a casa e tinha muitos carros. Aí o vizinho achou de colocar o carro dele na garagem, em frente à garagem da casa que a gente tinha alugado. Aí eu tinha carro, o Daniel tem carro, o Lucas tem carro, o Rubens, meu filho, tem carro. E todo mundo reclamando, pai, mas o que é isso, esse carro na ponta? De quem é esse carro? De quem esse carro não está conosco, não está na nossa casa, bota em frente à garagem, tá? E a gente mais maduro, não, deixa aí, deixa. Aí passou um tempo, a Rebeca recebe como é o nome desse negócio? Um áudio, né? E uma foto. Era a pessoa que estava naquela casa, que colocou o carro, e que viu os negócios da Rebeca todinho nos carros lá. E falou, poxa, Rebeca, você está bem? Tem uma casa aqui alugada, uma casa cheia de gente aqui em frente à nossa, que tem os adesivos, Rebeca Romero, né, na polícia. Você está bem? Aí a Rebeca viu a foto e falou, não, são meus pais. Meus pais, minha irmã, meu cunhado, meu irmão. Agora vocês imaginem, se eu tivesse dado corda para a turma mais jovem, vai lá e manda arrancar, tirar esse carro daí, está pensando o quê? E tá. Cadê o respeito? Cadê o testemunho a ser dado? Amados, nós como igreja, nós temos a obrigação de respeitar as pessoas que não estão aqui dentro. De respeitá-las, respeitar nossos vizinhos, respeitar amigos, respeitar pessoas que passam aqui pela frente, respeitar as pessoas que não estão aqui, porque é com o nosso respeito que nós abriremos a possibilidade
delas um dia virem ouvir a palavra de Deus. Respeito. O cristão tem que ser exemplo de testemunho e respeito. Amém, queridos? Nono, o valor da palavra de Deus. Amados, nós precisamos aprofundar na palavra, estudar a palavra, ler a palavra, orar sobre a palavra. Vocês sabiam que tinha tudo isso nesse texto? Não. Como é que a gente consegue encontrar tudo isso nesse texto? Estudando a palavra. A gente só pensava nas 10 dracmas. Cada uma tem seu valor. Cada uma é uma exigência do noivo para com o comportamento da noiva. A noiva precisa ser uma pessoa instruída na palavra de Deus. Porque trevas e ignorância é a mesma coisa. A Bíblia fala: pecais e errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês verão o que eu vou falar daqui a pouquinho a respeito disso. Nós precisamos da palavra. Tem crente aí de 10 anos que não sabe um capítulo da Bíblia de cor. Não sabe o que está escrito no Salmo 100, no Salmo 23, no Salmo 1. Não sabe. Não entende que nós temos um nome natural e uma referência espiritual, praticamente todos os nomes da igreja, nomes da Bíblia, Elohim Adonai, é o nome e sobrenome de Deus. Ele é Deus e Senhor. Jesus, o Cristo. Qual é a identidade de Jesus no mundo espiritual? O Cristo. O que se entregou por nós, por isso Jesus, o Cristo. Barnabé. Por quê? Nabé, filho, filho, que é Bar, né? Filho de Nabé. Então, de repente, a identidade dele passou a ser a identidade do pai, uma identidade do mundo espiritual. São fatores aqui na palavra de Deus que vão nos ensinando que tudo tem um porquê. Agora, quem não domina a palavra não sabe disso. Igreja, leia a Bíblia. Simples, assim. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Se você disser nenhuma, eu digo a você, pelo amor de Deus, meu irmão, você tem que conhecer o seu manual. Não é o seu Manuel, não, é o seu manual. É o manual do cristão. Aproveita agora dia 1º de janeiro e faça um propósito de 2021. Leia a Bíblia toda. O que você fez na pandemia? Por que você não leu a Bíblia na pandemia? É importante. E 10º, o valor do amor. Do amor colocado em prática. A noiva precisa ter o valor do amor pelo noivo. Porque o noivo, João 3,16, se entregou por ela. Jesus se entrega pela gente. Que valores você perdeu para trocar pelo que você tem hoje? Que valores você tem hoje que substitui esses 10 valores que eu coloquei para você? A igreja precisa fazer diferença, meu irmão. A igreja precisa fazer diferença. Atos 11, 26 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja precisa recuperar, resgatar valores perdidos. Primeiro é a mulher, primeiro elemento. Segundo é a dracma. O terceiro elemento de ensino, a busca. Acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente. A mulher não se conformou com a perda
dos valores, das moedas, das dracmas, da dracma, nem deixou para depois. Na mesma hora, foi procurá-la. Agora eu falo para vocês, qual é o processo de procura pela moeda perdida? São 3 etapas. Deve estar aqui. Primeiro deles, acender a luz. Acender a luz. Não se procura nada no escuro, Tatiana. A luz do Evangelho precisa ser acesa. Olhem bem para mim, queridos. Vou colocar meu óculos para enxergar vocês melhor. Olhem bem para mim aqui, todos vocês. Será que a luz do Evangelho está acesa na tua vida? Avalia. Nós não podemos avaliar o vizinho. Eu não posso avaliar nenhum de vocês. Não devo avaliar nenhum de vocês. Mas se autoavalie e responda a si mesmo. A luz do Evangelho está acesa na sua vida? Você é um luzeiro de Deus? Você emite a luz do Evangelho? Uma pessoa que conviva com você, que se relacione com você, vê em você o Evangelho do Senhor Jesus nas suas práticas. Mateus 5,14 fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Montes apontam para o projeto de Deus, torres apontam para o projeto dos homens. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre monte, é projeto de Deus. Torre de Babel, projeto de homens. Uma cidade construída sobre um monte é uma cidade dentro do propósito e projeto de Deus. Nós precisamos acender a luz do Evangelho dentro da gente. Salmo 119, 105 fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus tem que ser lâmpada para iluminar os nossos passos. Tem sido na tua vida, meu irmão? Tem sido na tua vida? Ou você é uma noiva negligente? Que não está procurando a dracma perdida? Perdeu, sabe lá quando, onde foi, não quer nem saber, continuo minha vida, vou tocando a vida, levando a vida como ela é. Eu sou um crente, Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Nós precisamos entender que valores perdidos são valores buscados. Perder os valores da vida, queridos, acontece com qualquer ser humano. Claudicar, mancar, falhar, faz parte do processo da vida de um homem e de uma mulher. Errar, pecar, infelizmente, todos nós estamos susceptíveis a isso. Porém, nós não podemos perder os valores. Nós não podemos perder os valores. Nós temos que encontrar os valores perdidos ao longo da caminhada da vida. Abraham Lincoln disse certa feita, cada um vive na luz que recebe. Está certo. Respeitamos a luz alheia, porém fazemos brilhar a que está dentro da gente. Quem entendeu, diga amém. Você não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem e fazem, mas faça brilhar a sua luz. Faça-se ser respeitado pelo que você crê. Crê com convicção e viva intensamente o que você crê. Segundo aspecto de quem perdeu as dracmas, varrer a casa. Varrer a casa, parece coisa simples. Varrer a casa. O que é varrer a casa? Tire as sujeiras acumuladas. Tire aquelas poeiras
que incomodam, mas você vai vivendo vida fora cheio delas. Tire as sujeiras que atrapalham. 1 de João 1, 7 a 9 fala: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, varrermos a casa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão, queridos, confissão de pecados, reconhecimento. Eu tenho uma netinha que está bem precoce na adolescência. E às vezes ela apronta alguma e a gente fala: pede perdão, filho. Pede perdão para a vovó, pede perdão para o vovô, pede perdão para a titia. E ela fica, sabe, resistente, e aí vai se explicar para ela, tem que pedir perdão, por que tem que pedir perdão. Depois que ela pede perdão, tudo volta ao normal. Queridos, nós precisamos disso, ser como crianças. Você pode até ter resistência de pedir perdão, você pode até ter resistência de reconhecer seus pecados, mas você precisa varrer a casa. Precisa varrer a casa. Jesus disse que a videira precisa ser limpa para produzir frutos. Uma videira suja não produz. Salmo 1:5. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não pode ficar sujeira na vida de um justo. Então a mulher acende a luz, acende a candeia, varre a casa e persevera na busca. Perseverar. A mulher não desistiu. Precisamos ser perseverantes. De vez em quando eu encontro ex-irmãos, ex-crentes, encontro ex-problemáticos, que surgem com novos problemas. Graças a Deus faz tempo que não encontro nenhum ex-estelionatário, mas de vez em quando a gente também encontra algum por aí. Essa história de ex, é gente que não persevera. É gente que não entende que fé cristã tem que ser perseguida. Fé cristã tem que ser perseguida. Vida cristã tem que ser perseguida. Assiduidade, fidelidade, tem que ser perseguido, queridos. Ser cristão não é fácil, não. Tem que perseguir. Vida cristã, você tem que perseverar, perseverar. Romanos 12, 1 e 2 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É perseverança, queridos. Ser fiel até a morte, para que nos seja dada a coroa da vida. Perseverança. Então a mulher da dracma perdida, que somos nós, ela usou dessa estratégia, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, e ela perseverou na busca. Não desista de buscar os valores de Deus. Nunca desista. Nunca desista. Ela deu uma festa com as suas amigas, se alegrou. Alegria é o resultado de se encontrar algo que se perdeu. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos por um instante. Quero falar ao coração de vocês, não aos ouvidos.
ao coração de vocês. Não deixe que nada roube a sua atenção. Apaga as luzes para mim, por favor, por um instante. Está gravando, né, Alexandre? Tá, então pode deixar. As pessoas fecharam os olhos. Tá bom, ficou bom assim. Eu queria falar algo para você. Você veio aqui nessa noite com um propósito no teu coração. Na realidade, você veio até para se encontrar. E de repente, ministramos a respeito de valores que se perdem vida fora, e você entende que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E muito disso se perde ao longo da vida. Mas para que você possa encontrar isso, esses 3 passos você não pode deixar de dá-los. O primeiro, acenda a luz do Evangelho sobre a tua vida. Coloque um luzeiro do Evangelho na sua vida. E veja o que está escurecendo a sua vida. O que está distanciando você. Aquela mulher estava triste, preocupada, porque tinha perdido uma dracma. E ao final do capítulo, fala que ela se alegrou, e foi contagiante a sua alegria. Quanto tempo faz que você não é uma pessoa feliz por ter encontrado o sentido da sua vida em Cristo Jesus? Se há uma especialidade em Satanás, é de enganar, ludibriar, sugerir, sussurrar, desviar, contorcer, distorcer. Satanás é expert em impressões. E ele joga uma impressão no nosso coração. A impressão que está tudo escuro. Nós não vemos saída. Não tem saída. Não tem saída. É mentira do diabo. É mentira do diabo. A porta de saída é Jesus. A porta de entrada é Jesus. A porta de escape é Jesus. A porta de solução é Jesus. A porta da vida é Jesus. Jesus é a solução. Sempre foi e sempre será a solução. O segundo aspecto, varrer a casa, isso cabe a você. Cabe a você fazer. Ninguém pode entrar na casa que é o teu coração para varrê-lo. Ninguém vai pegar essa vassoura e varrer teu coração. Só você pode fazê-lo. Só você pode expulsar do teu coração o que tem trazido tristeza, desânimo, falta de fé, desesperança. O que tem contaminado você com a desistência, o que tem contaminado você com o sentimento de pequenez, com o sentimento de inutilidade, com o sentimento de que foi abandonado, de que está só. Só você pode varrer teu coração. E terceiro, persevere em fazê-lo. Eu quero convidar você, mas eu não estou convidando teu vizinho, estou convidando você a tomar uma atitude de fé. Quando você vem aqui, está bem nítido aqui. Onde você está escuro, aqui está claro. Vem buscar a luz. Existe um movimento que tem muito contrário ao verdadeiro evangelho. Nesse movimento, a pessoa, para ser inserida nele, a pessoa tem que dizer uma frase, diz assim: vim das trevas buscar a luz. Não existe lugar nenhum nesse mundo
onde alguém possa encontrar a luz, a não ser em Jesus. Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Eu quero te convidar a sair de onde você está e vir aqui à frente. Pode tomar distanciamento uns dos outros, mas venha. O fato de você sair do seu lugar e vir à frente é uma busca dessa luz. Eu quero orar com você em nome de Jesus. O fato de você sair de onde você está e vir para cá é a ideia, é o sentimento de você estar varrendo a sua casa, porque você está dando um passo de fé. Em nome de Jesus, enquanto nós adoramos, você vai fazer isso. Vem buscar a luz, vem varrer a casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, saia do seu lugar e faça isso. E o resultado será a alegria de encontrar o que se perdeu. Aleluia, Jesus. Faça isso, querido.